verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Eita glória! Quando a gente tem a fé em Deus, mano, até no gogozão aqui vai bem, né? Playbook. Até no playbook aí vai de boa. Né? Quando a gente tá com Deus, né, irmãos, a alegria se expande pelas pessoas, né? A alegria é transmitida quando a gente está com Deus. As coisas sempre fluem pro lado bom da vida. Eita, que a alegria de Deus possa entrar no teu coração, hein, irmão, onde você estiver nesse momento. Que a graça de Deus se faça presente, pois a graça de Deus já basta pra gente, irmão, sabe? A gente não precisa ter muita coisa não, tendo a graça de Deus aí, ó, tá louco de bom, sabe? Que a gente consegue passar a vida que Deus nos colocou bem, irmão, alegres, sabe? A gente começa a ver Deus presente nas coisas, no nosso dia a dia. A gente começa a ver a obra de Deus em qualquer lugar que você for olhar, mas falar, ali tem a graça de Deus feita. Deus fez aquilo ali para nós usufruirmos. Já reparou que a gente tem tempo nem de ver as maravilhas que Deus fez, a natureza perfeita, sabe? As coisas que Deus vai à noite parar para apreciar o luar, sabe? As maravilhas que Deus fez, o céu e a terra, a lua, o sol, o dia. A gente fica numa correria tão grande, irmão, no sofrimento da vida, dos dias a dias, né? As pressões do dia a dia, que a gente esquece de tudo de Deus, essa correria que no de hoje em dia, né? Uma correria para tudo, né, irmão? E não leva a lugar nenhum. A gente só envelhece mais rápido, ó. Né? Não é verdade? Se aborrece mais rápido, se estressa. Aí. E quando a gente tá com Cristo, até o estresse passa. Tá na mão de Deus aí, pronto, final. Vou fazer a minha parte, que a parte de Deus ele tá fazendo. Eita, é isso que a gente tem que ter fé, irmão. Aqui, ó, as tentações de Cristo. Tá no Lucas 4. Jesus cheio do Espírito Santo. Ó, quando a gente, por isso que é bom a gente estar pedindo sempre a Deus que a gente possa ser cheio do Espírito Santo, sabe? Cheio do Espírito Santo, não é só falar em línguas não, tá? Muita gente acha que às vezes as pessoas sendo usadas lá e só falam em língua e falam, mas Deus, eu nem língua falo. Não, é vários dons, não só o mesmo Espírito. E quando a gente está cheio do Espírito Santo, logicamente os frutos vão sair da gente, irmãos. Porque a sementinha do Espírito Santo está em nosso coração. E nosso coração ele vai frutificar, vai crescer, irmão. Aí vai dar os frutos do Espírito. Você vai ser uma pessoa mais amável, controlada, sabe? Vai ter domínio próprio das suas decisões, das suas ações, que muitas das vezes a gente quer quebrar tudo, né? Chutar o pau da barraca e não pode. A gente tem que ter controle próprio em tudo que é área, irmão. Tudo. Tem que ter domínio, sabe? Para não se poder deixar levar. Isso é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus ele vai ministrando na nossa vida. E automaticamente a gente vai tendo entendimento do que é para fazer, não, porque ele vai nos alertar, irmão. Ele vai falar conosco, sabe? Como Cristo aqui, ó. Ele falou, na parte pior da vida da gente, que nas tentações que a gente temos no dia a dia, porque todo mundo tem, né? Vai falar que não, que ninguém é santarrão, assim. Porque, bem, o inimigo é ligeiro, mano, e você tem que estar preparado para aquilo não te afetar, sabe? Teu psicológico aqui, ó, blindado. Aí você vai estar preparado, irmão. Pode vir com mal aí, você vai saber lidar com aquilo. E aquilo não vai te perturbar, sabe? Porque o inimigo ele é astuto, ele vai saber a parte que você está fraco. Por isso que a gente tem que estar blindado com Deus. No momento que a gente se encontrar fraco, porque é que ele viu Cristo. Porque Cristo aqui ele nos ensina, irmão, na parte fraca que a gente está, sabe? Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado. Não foi um dia, não. Um dia, foi 40 dias sendo tentado. E 40 dias foi tentado pelo diabo. 40 dias o diabo tentando ele. Não. Imagina você com fome, sede, fraco. Tanto psicologicamente como carnal mesmo, né? Parte carne da gente. Fraco.
ele naqueles dias não comeu coisa alguma, mas terminados, ele teve fome. Quando terminou os 40 dias, ele começou a ter fome, né? Aí o diabo se aproximou para poder tentá-lo mesmo. Aí falou, agora a parte fraca, ele tá fraco, vamos me aproveitar. Ele tá vulnerável. Vou lá agora. Vou ela, né? Agora, aí, vou lá tentar ele, que eles estão vulneráveis. Agora é a hora de eu lançar meus dardos para ele cair. Vou lá lançar minha isca lá. Vamos ver se ele vai cair. Né? Só que ele disse o diabo, se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que transforma em pão. Sabe? Ele começou a tentar Cristo lá, se tu és filho de Deus. E muitas vezes as pessoas falam isso pra gente, né, mano? Quando a gente tá meio fracão na fé, as provações tá grandes, né? Aí vai, mas você não crê em Deus? Cadê teu Deus aí? Mostra esse teu Deus aí, rapaz. Você não crê nele? Por que ele não faz? Né? E a gente já, se tiver fraco na fé, por isso que Deus fala que a gente tem que estar forte, mano. Porque quando a gente colocar Deus em primeiro lugar na vida da gente, as coisas vão acontecer. Mas no tempo determinado por ele. Por isso que você tem que ter fé. A fé é isso, não é você crer em Deus e esperar que Deus vai fazer. Sabe? Ele faz. Só que é o tempo determinado por ele. Será que a gente tem essa fé de esperar o tempo determinado por Deus para acontecer todas as coisas? Eu tava vendo uma pregação bonita hoje, irmão. Que Cristo, pra você ter uma ideia, Cristo começou o seu ministério depois dos 30 anos, né? Até os 30, ele viu muitas coisas. Ele não ressuscitou morto, não curava, né, paralítico, cego, não enxergava, porque teve o tempo determinado para ele começar o seu ministério. Ele esperou o tempo de Deus certinho, sabe? Ele não esperou acontecer, ele esperou o tempo de Deus na vida dele, para depois ele começar a ministrar e acontecer as maravilhas. E a gente tem essa fé para esperar o tempo determinado por Deus? Será que a gente tem? Né? Que a gente tem que ter, irmão, esse tempo determinado por Deus, né? E que Deus venha abençoando a vida de vocês, irmãos, sabe? E Jesus respondeu-lhe, ele disse ao diabo, se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então quer dizer, irmão, a gente tem que viver a palavra de Deus, sabe? Nem só de pão a gente tem que se alimentar. Logicamente a gente tem que comer, correr atrás das coisas que Deus também nos deu, duas pernas, dois braços e uma inteligência grande, né? Pra gente correr atrás das coisas, sabe? Conseguir. A gente tem que fazer as coisas. Com a direção de Deus, a gente faz mudanças nessa terra, sabe? Cristo aqui, ele vivia, nem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando a gente tem a palavra de Deus na vida da gente, ó, você vê que uma pessoa pode transformar nações, ou pode transformar reinos. Ó, você vê, tem uma ideia, tem uma passagem, né, de José, por exemplo. José é um exemplo bonito, irmãos, de como uma pessoa transformou um país inteiro, o Egito, sabe? E tudo que ele passou, irmão, ele era uma pessoa descartada, né? Tanto é que os irmãos dele até venderam ele como escravo. Ele era um rejeitado. Mas a fé que ele tinha em Deus, e Deus queria usá-lo, ele passou por várias etapas daquela vida dele, que ele tinha de tudo para não crer mais em Deus. Ele tinha de tudo para abandonar Deus, e não o fez. Pelo contrário, cada etapa da vida dele que ele passou, ele foi se firmando. Ele foi aprendendo com aquilo, com aquelas provações que ele passava. Sabe, ele não deixava se abater, mano, porque ele sabia no Deus que ele confiava, no Deus que ele cria, né? E Deus foi usando, irmão, ele foi aprendendo e Deus ali foi ministrando a vida dele, ele foi tirando aprendizado. Tanto é que os lugares que ele passou, ele se destacava. Né? Ele se destacou na casa de Potifar, ele se destacou na prisão, e por último ele se destacou na frente do grandão lá, que era o faraó. Em meio a tantos mágicos que foram lá, pessoas, né, sábios, ele se destacou no meio de todos, hein?
e se tornou governador do Egito. Você vê, né, como é que Deus é maravilhoso, né, irmão? Quando Deus tem um plano na vida da cada pessoa, irmão, Ele vai te usar. Só que para a gente poder ser usado, irmão, a gente tem que estar revestido igual Cristo em Deus, porque nas horas das tentações, nos momentos difíceis da vida da gente, a gente tem o Espírito Santo. Tem que dar graças a Deus que Cristo foi para o céu, mas deixou o Consolador, que é o mesmo Espírito que estava com Ele, hoje se faz presente conosco, assim eu creio, sabe? E Ele vai fazer você lembrar de toda a passagem de Cristo na sua vida, a palavra que foi ministrada na sua vida, o que vai acontecer, que Deus falou que vai fazer na sua vida, você vai lembrar, sabe? Quando você estiver em momentos aflitos, lembre-se, Cristo passou por isso. O que Cristo fez? Orou a Deus e falou, não está escrito, nem só de pão viverá o homem. E o diabo ainda não ficou satisfeito, ainda ficava tentando mais ele ainda, mano. Aí levando ele ao monte alto, mostrou-lhe, né? Disse o diabo, se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos da terra. Mostrou tudo, assim, as grandezas, as maravilhas da terra, do material, né, mano? Ele mostrou tudo que é parte material, mas Cristo era espiritual, né? Olha que bênção. Por isso que o espiritual tem que estar mais alimentado, né? Do que a parte carnal. Porque daí você vai ter discernimento daquilo. Levando a um monte, mostrou-lhe no momento do tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe, se dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-a a quem eu quero. Sabe? Ele queria que Cristo o adorasse, não? Porque na verdade o inimigo ele quer que a criação de Deus, que Deus abençoou, que somos nós, né? Que a criação que ele mais gostou, né? Que Deus fez a imagem e semelhança, tanto é que ele fez nós a imagem e semelhança dele, que se volte contra o Criador, sabe? Que se volte a adorá-lo, ele, porque ele fala aqui, ó, tua criação tá me adorando aqui, ó, né? A criação que você fez tanto, que você abençoou, tá aqui, ó, contra você. Eles me adoram como Deus, né? Porque ele, na verdade, ele queria ser um Deus, né? Como Deus, né? Assim nós cremos, né, irmão? Tem pessoas que não acreditam e por isso que Deus deu o livre-arbítrio para cada pessoa, né? E a gente tem que respeitar a decisão de cada pessoa, porque Cristo, Deus respeita. Né? Deus respeita e fala, tá o livre-arbítrio aí, você quer fazer, faça. Só que as consequências já tá mostrado aqui, né? Você crê, amém, senão aí é com você. Que Deus ele ensina o caminho certo, agora vai da gente querer ou não. Ele não obriga as pessoas a segui-lo. As pessoas sim se confrontam aí, ficam brigando entre si, mas Deus não está obrigando a ninguém a segui-lo, sabe? Ele mostra o caminho certo, a pessoa, por isso que Deus é bom. Ele dá o entendimento para a gente seguir, e deu para as pessoas mais humildes, né? Pode parar para você ver, as pessoas mais eloquentes aí ficam só em disputa, irmão, uma brigaiada para ver quem sabe mais sobre Deus, sabe? As pessoas querem saber mais que Deus, né? A palavra é dele. Sabe? As pessoas ficam lá perdendo tempo com isso que não edifica, mas não tem transformação. Porque as pessoas hoje estão precisando se voltar para Deus. Colocar Deus em primeiro lugar para ser feliz, irmão. Porque as felicidades só encontram, o ser humano só vai encontrar a felicidade quando ela se voltar para Deus, irmão. Porque esse vazio que a gente sente só é preenchido por Deus. Quando você se encontra com Deus, Ele vai te preencher esse vazio que você sente, sabe? Assim aconteceu comigo, né? Ele me preenche. A gente se torna uma pessoa melhor, né? Quer dizer, a gente vai se transformando todo dia, né? Porque todo dia é uma nova batalha. Aqui Cristo ficou 40 dias, né? Imagine nós. Só que a gente tem um advogado que é Cristo. Ele está ali para nos proteger, mano. E ele falou, se você usar meu nome,
tiver no meu, se me amais e seguir o que eu mando, né, o mandamento de Deus, procurar andar no caminho certo, aí sim as coisas vão acontecer. E não adianta a gente estar no caminho errado e fazendo as coisas erradas e pedindo para Deus abençoar. Como é que Deus vai abençoar? Né? Tem uma certa lógica, né? A gente não anda no caminho que Deus manda. E quando anda, ainda fica duvidando. Não vai acontecer mesmo. É por isso que demora a acontecer as coisas. Não. Como que você vai andar com Deus duvidando da palavra dele? Porque demorou um pouco de tempo. Assim, eu vai pedir faz tanto tempo que não aconteceu. Mas Deus está preparando aquilo, irmão. Ele sabe o que é bom para você. Ele já sabe o que é bom para você antes de você pedir. Aí de repente aquilo que você está pedindo, porque a gente não sabe pedir, infelizmente a gente não sabe pedir. E Deus fala quando vocês não pedem, quando pedem mal. Então, a gente nem pede para Deus sabedoria para poder pedir para ele. Ó Senhor, dá uma sabedoria para poder pedir aquilo que realmente é. Porque geralmente a gente pede para nosso proveito. A gente não pede que seja para Deus fazer, sabe? Que seja feita a tua vontade, Senhor. Porque Deus, aí sim, quando Salomão pediu, irmão, presta atenção, Salomão pediu, Deus se agradou. Por quê? Você prestou atenção no que ele pediu? E o que Deus falou quando ele pediu? Ele não pediu nada para ele. Ele pediu para poder administrar o povo dele, para seguir a Deus. Me dá sabedoria para poder, né, governar esse tão numeroso povo. Né? Porque ele tinha que direcionar aquele povo para Deus. Então a responsabilidade dele era grande, porque o reinado já era dele. Ele já tinha as coisas. O que ele pediu? E Deus se agradou, falou: nossa, você não pediu nada para você, não pediu para me eliminar seus perseguidores, né, seus inimigos, não pediu riquezas, não pediu nada disso. Você pediu simplesmente uma sabedoria para poder administrar o povo aí que eu te dei, coloquei você para poder administrar, né, reger esse povo aí, levar, né, o caminho certo. Gostei da outra coisa por causa disso aí, eu vou te dar isso e muito mais, sabia? Aí, ele não estava preocupado se Deus, ele procurou primeiramente o reino de Deus e a sabedoria dele, né? Poder administrar aquilo. E Deus fez o quê? Deu em dobro. Jó é um exemplo bom, porque a gente que tem coisa pensa que é coisa do inimigo, né? É coisa do inimigo. Não, Jó era um homem íntegro, reto perante Deus. E tinha muito bens materiais, ele era rico. E Deus era com ele, irmão. Deus via graça nele, em tudo que ele tinha. Tanto é que o inimigo usou das suas artimanhas para quê? Para tentar tirar a fé de Jó. Só que Jó sabia de quem tinha dado tudo aquilo para ele. Quem que era o dono daquilo que ele tinha, que era Deus. E o que ele fez? Foi tentado também, de várias formas, você imaginar. Né? Mas será que ele deixou a sua fé? Não deixou, irmão. Sabe? Ele foi tentado tudo que é jeito, ele perdeu tudo o jeito para poder perder a fé em Deus. Mas a fé daquele homem é tanta que ele falou: Deus me deu, Deus tira. Nu eu vim para essa terra, não voltarei, né? Então, irmãos, porque tudo é de Deus, nada é nosso aqui nessa terra. E quando Deus concede, sabe, se você tiver bens materiais, peça para Deus entendimento para você poder usá-lo da melhor maneira. Sabe, trazer vidas boas para as pessoas, porque se você tem condições, não custa nada você ajudar uma pessoa ou outra, se você tiver condições, né? Mas não adianta também você não ter, porque daí Deus fala: não, eu dei condições para você, então você vai entender quando é para ajudar a pessoa, não, porque tem muito desinteresseiro também, né? A gente tem que ter muito discernimento hoje em dia, e Deus vai mostrar para você qual é o jeito certo de você ajudar, sabe? E Jó, ele perdeu tudo. Mas ele conseguiu vencer, irmão. Porque ele viu e Deus falou com ele: não, você teve fé, foi até o final. Você não blasfemou contra mim. Então restituirei você em dobro em tudo que você perdeu. E Deus restitui, irmão. Você foi um merecedor. Que todo mundo quer ser bem de vida, quer ter né? Mas será que isso aí vai trazer felicidade para vocês? Porque o coração de muitas vezes das pessoas está voltada ao dinheiro, irmão. E quando está voltada ao dinheiro, você vira escravo dele, entendeu? Você não vai virar administrador, você não vai dominar ele, você vai ser escravo dele.
E aí, automaticamente, você vai começar a se afastar de Deus, porque você está adorando uma coisa, colocando aquela coisa acima de Deus, sendo que foi o próprio Deus que te concedeu, né? Quando você está fazendo as coisas certas também, né? Porque quando você está fazendo a coisa errada, você vai conquistar, mas esteja preparado para as consequências daquilo que você praticou, entendeu? Aí que tá. Quando Deus ele tá no comando é uma coisa, agora quando é a gente mesmo que está no comando, agindo por nossas próprias contas e risco, a gente também tem que estar preparado para depois as consequências dos nossos atos, né? E Cristo respondeu para ele: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém até o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Jesus respondeu-lhe e disse: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Sabe? E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Ó, o inimigo, ele vai estar ao derredor, mano. Tá vendo? Acabou-se a tentação, mas ele foi embora por algum tempo. Ele não foi embora direto, né? Ele ficou ali. Ele ainda ia tentar Cristo. E várias vezes ele falou, né? Pedro uma vez lá, né? Tava lá falando que Cristo falou que ia ser entregue aos fariseus lá, ia morrer, né? Ia ser crucificado lá, ia morrer. Pedro falou: não, capaz que nós vai deixar. Mas não era Pedro, era Cristo, era o inimigo tentando, lançando palavras para poder ferir Cristo. Mas Cristo ali, tá o Espírito Santo de Deus ali protegendo ele, né? Sabia quem que era, quem é o Deus lá que mandou ele e qual era a missão que ele tinha que cumprir, né? E Cristo é o único, irmão, porque ele está aqui, ó, ele fala aqui, ó, porque Deus ele mandou ele, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Sabe? Era só ricão ó, que recebeu. E enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar a liberdade aos cativos. Então, irmão, aí, eu não sei porque as pessoas andam tão depressivas, né? Tão tristes, angustiadas, nervosas. Sabe, é um país tão grande como o Brasil, né? Com o maior do mundo de igrejas, né? Constituídas aqui no nosso país. Por que, irmãos, tanta coisa ruim? Porque as pessoas não voltam para Cristo, porque elas não voltar até, elas falam tanto de Cristo, mas não vivem o que é para viver, sabe? Não trazem para a vida rotineira do nosso dia a dia as lições que nós temos na Bíblia, a palavra de Deus em si, para nos transformarmos, tornar pessoas melhores, né? Ter sabedoria. Porque, né, irmão, você vê tantas pessoas tristes, tantos roubos, tantas matanças, tantas traições, né? Tantas coisas desvirtuadas, pessoas se confundindo. E a palavra é tão simples, né? Quando você está em Cristo, nova criatura é. Porque Cristo veio para perdoar nossos pecados, porque o pecado, ele nos afasta de Deus, né, irmão? Tem isso em cabeça, porque o pecado, ela leva a gente a situações piores, sabe? Cristo veio para isso, ele veio para nos libertar desses pecados, para a gente poder ter uma vida melhor, sabe? Porque o pecado nos atrapalha, sabe? E Deus não compactua com o pecado, irmão. Enquanto a gente estiver no pecado, sabe? Não deixando Deus trabalhar, porque Deus tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Agora a gente tem que viver segundo a palavra de Deus, não Deus viver segundo a nossa palavra. Onde já se viu isso? A gente querer que Deus seja, né? Que venha aceitar nossos pecados. Não, Senhor, eu sou assim, não mudo. Então tá errado. Tá errado, sinto muito, mas tá errado. Porque
A palavra de Deus, quando fala, quando a gente é de um jeito, irmãos, Deus, ele fala, o fruto dos Espíritos, o fruto do Espírito Santo é o quê? É uma pessoa amável, saber falar, não ser aqueles bocudo, né? Ter domínio próprio, não ser uma pessoa nervosa que já quer quebrar o pau da barraca toda hora, né? Tem que ter os frutos do Espírito, irmão, para você ser uma pessoa controlada. Que daí na hora que você for falar, ministrar a palavra para Deus, de Deus para as pessoas, a própria palavra de Deus, ela vai ministrar no coração daquela pessoa. Não vai ser eu, vai ser outras pessoas que vai não, mas quando a pessoa vai entender que é o Espírito Santo que está agindo na vida dela. E ela vai se interessar em procurar quem é esse Cristo que transforma, que cura, liberta, né, que faz milagres. E vai vivenciar o sobrenatural na vida dela, né? Ela vai entender o propósito da vida. Porque todos nós temos um propósito nessa vida, né? Que Deus ensina para libertar os cativos, conceder restauração das vistas aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Aí, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque a gente anda cansado, né? Sobrecarregado, com tantas lutas. Porque a gente não deixa na mão de Deus, no Cristo, infelizmente. A gente quer fazer por conta própria. Sabe, muitas vezes Deus, a gente tem que colocar na mão de Cristo, porque é um que é um intercessor entre o céu e a terra, é Cristo, né, que pode nos ajudar, entregar na mão dele aos pés de Cristo. O Senhor está aqui. Fazer igual Jairo, sabe, Jairo, poderosão lá da sinagoga lá, viu sua filha doente. O que aconteceu, irmão? Ele se prostrou aos pés de Cristo. Se prostrou, pediu: Senhor, vem até mim, eu sei que o Senhor pode curar minha filha. Ele se humilhou, ele se prostrou e viu que Cristo era o único que podia fazer para a vida dele naquele dia. Naquela hora era só Cristo, né? E para nós também, mano, tem situações na vida da gente que é só Cristo para fazer. E Ele faz quando a gente deixa. Agora, se a gente não deixar, sabe? E muitas das vezes o cristão mesmo, não sei porque cristão reclama, sabe? Porque cristão, quando tem Deus, ele sabe que Deus está trabalhando. E tem que começar a exercitar essa fé, sabe? A fé que move montanhas, porque quando você deixa na mão de Deus, vai ter o tempo determinado para Ele fazer, irmão, não é de uma hora para outra. E durante esse percurso, o bem maior é que Deus vai estar conosco. Ele está ali no caminho conosco, igual Ele falou para Josué: não tenha medo. E Josué também teve medo daquele povo rebelde lá. O povo rebelde. E ele foi aprimorando, irmão. Tanto é que Deus foi tão bom com Josué, que não deixou aquele povo antigo, porque o povo antigo vive com medo de escravidão, e a gente não consegue. E é outra coisa que vejo muito povo religioso demais, prendido na religião. É isso, um religioso. Ele fica preso no passado. Não, mas no passado Deus era assim, o povo antigamente era assim. É tudo antigamente. Parece que Deus só vivia no passado, não vive no presente, sabe? E aí esquece que a gente estamos vivos e Deus quer fazer muito mais na vida da gente. Aí quando Deus começa a levantar outras pessoas mais jovens, de uma forma diferente, que a gente não está acostumado, a gente divide auxiliá-la, que muitas vezes ela está aprendendo, porque Deus fala para a gente auxiliar e, né, ensinar. O que a gente faz? Nós desce a lenha. Isso é coisa do inimigo. Isso é coisa do inimigo. Vai. Dizendo que a gente não faz. Aí Deus levanta. A gente vai e quer atrapalhar. Falta de entendimento, irmão. Por isso que as pessoas estão se afastando cada vez mais de Deus e não conseguem entender o que Deus quer na vida delas. Porque de repente Deus está trabalhando, elas estão procurando. Deus levantou aquela pessoa para falar, a pessoa falou, a palavra de Deus entrou no coração da pessoa, a outra vem, pau. Ó, irmão, desse jeito o inimigo não vai precisar de esforço nenhum. Né? Ele já tem os aliados. Mas que Deus venha nos dando sabedoria, sabe? Que a gente venha colocando Deus mesmo acima de tudo na nossa vida. Que Ele venha a ser prioridade, que Ele é o cabeça da igreja, né? Ele é o fundador. Então que Ele volte, que Ele é o cabeça, nós somos, né, os membros. Então que a gente possa auxiliar mesmo. E que a igreja venha crescer, que venha ter um renovo nesse país. Né? Que comece a levantar pessoas, mulheres, homens, temente a Deus, que voltem a colocar Deus em primeiro lugar sempre, mostrar como é bom servir a Deus, e que Cristo muda, Cristo liberta, porque Ele falou aqui, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. E voltemos a fazer isso mesmo, é isso que Deus fazia.
enviou-me para curar os quebrantados de coração, quebrantar esse coração de pedra aí, que as pessoas venham a sentir a presença de Deus e sejam transformados, ou não é? E que possamos também, igual eu e você, ó, vamos compartilhar essas lives, eita glória. E que Deus venha mesmo, porque a gente é seguidor de Deus, de Cristo. Então vamos fazer a diferença nessa terra, vamos começar por nós mesmos. Deus vem me transformando hoje mesmo, quero estar transformado, Senhor. Me muda esse meu pensamento, oh meu Deus, eu sou muito burro, né? Com respeito aos animais, não, né? É que Deus vem transformar nós mesmo, mano. Tirar essa mentalidade atrasada aí que Deus vem usar. Eu e você, nossos filhos aí que estão se levantando. De repente Deus levantou aquela pessoa ali, ó, para nossos filhos se espelharem em coisas boas. Não, a gente desce a lenha. Irmão, nada é como antigamente. Deus é sempre transformação. Deus vai renovando. Deus é um renovo todo dia, e principalmente na vida da gente, que a gente venha acordar. Venha sentir o poder de Deus na vida da gente. Amém? Que Deus abençoe a Flávia aí. Deus abençoe. Obrigado por estar curtindo, compartilhando. Que Deus abençoe seu dia. Amém? Para pregar a liberdade aos cativos. Que a gente possa vir pregar a palavra de Deus. Né? As pessoas que estiver cativas, esse Cristo vai entrar na sua vida. Como entrou na minha. E sempre falar, né, irmão? O que Deus fez na minha vida. Você. E ser referência também, né, irmão? Tentar mudar nosso jeito. Você vê, porque nós temos que tirar essa trave. Quando Deus fala para tirar a trave dos olhos da gente, para depois, ó, você vê, ele fala uma trave nos olhos da gente, para depois nós tirar o cisco. Olha como é que é interessante, né? Olha o tamanho das coisas que a gente tem que se consertar primeiramente, né? Como a gente tem defeito, né? Porque a gente não consegue ver nossos defeitos, né? A gente só consegue enxergar os defeitos dos outros, mas o nosso... Aí que é duro, né? Porque daí Deus vai cobrar de nós, ó. Por que você tá falando isso? Por que você tá querendo corrigir aquela pessoa? Você já parou pra pensar em você? Né? Ai, aqui fofoqueiro. A gente fofoca mais. Não é? A gente tem que se corrigir muito, irmão. Eu, você, não tem dessa não, né? É verdade. Deus vai mentir. Não tem como mentir, mano. A gente tem que começar a... Porque Cristo a mensagem de Cristo é tão bom. Porque ele fala assim, ó, tirar a trave dos seus olhos. E quando a gente tira a trave dos nossos olhos, a gente começa a se pôr no lugar das pessoas. Sabe? E é bonito quando a gente pôr no lugar das pessoas, né? Porque a gente começa a sentir o que ela está sentindo. A gente começa a entender, compreender, entendeu? O que é que ela sente. E é tão bom, mas conversar com as pessoas, se pôr no lugar delas, porque aí você não fica, sabe, desfazendo as pessoas. Você conversa com todo mundo. Todo mundo é igual a você, sabe? E é bonito, irmão. A gente começa a aprender um com o outro. Amém? Que Deus venha abençoando vocês, irmão. É bonito, mas quando eu começo a falar de Deus, eu não quero parar mais, mas tem que dar uma controlada. Né? E Deus, ele fala, meu irmão, sabe? Ele começa a conversar com a gente de uma maneira que a gente começa a entender o propósito da gente nessa vida, irmão. Que é o propósito da vida da gente, de cada pessoa. Nesse mundo é tão bonito, irmão. E a gente às vezes perde muito tempo procurando entender, sabe? Mas quando a gente começa a meditar na palavra, porque a palavra de Deus é tão bom, irmão, que ela tá aqui, ó, para mim e para você, a Bíblia, né? Que é a palavra de Deus, assim, eu acredito e muito. Porque cada dia que eu leio, medito, sabe, eu vou aprendendo bastante, irmãos, com Deus. Porque ele tem tanta coisa para fazer, irmãos. Sabe, eu costumo falar para você, né? Quando Deus ele quer usar uma pessoa, e pode começar por nós mesmos, a gente pode fazer a diferença num país inteiro, irmão. Mas isso é quando a gente começar a colocar Deus em prioridade. Porque a gente pode mudar um país. A gente pode mudar uma nação. Sabe? Ó, José, irmãos. Um exemplo bonito, José. Sabe, José, ele tinha tudo para não seguir Deus, né? É o primeiro que ele acreditava em Deus lá, né? O que aconteceu? Teve inveja dele. Foi jogado numa cisterna lá, no poço. Foi vendido como escravo, sabe? E depois daquilo, irmão, ele foi preso. Tudo fazendo a obra de Deus. Só que o homem era tão temeroso a Deus, que Deus foi ensinando ele em cada etapa da vida dele, naquele processo lá que ele passou, naquelas provações todas, até chegar a ser governador. Ele, um homem temente a Deus, mudou um país, o Egito. Sabe?
Um homem temente a Deus, irmão. Olha quanta diferença pode fazer na vida da pessoa. Porque eu e você que somos conhecedores da palavra, não deixe esse Cristo entrar na nossa vida e não fazemos diferença na vida de ninguém. Pelo contrário, né, irmão? Nem na nossa mesmo. Porque a gente não deixa Deus trabalhar. O dia que a gente aprender a deixar Deus trabalhar na nossa vida, Ele vai nos ensinando. Porque Ele é o único que pode fazer. Ele fala, sem mim nada podeis fazer. E é verdade, irmão. Sem Deus a gente não tem sabedoria nem para lidar com as situações do dia a dia. Ai, deu até tosse. Porque Deus, Ele fala, né? Se a gente deixar Cristo trabalhar, porque Deus é tão bom. Porque Ele fala, né? Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A gente não consegue lidar com os problemas do dia a dia, irmão. Sabe? Porque a gente não tem essa fé de deixar. Mas na hora que a gente deixa na mão de Deus, a gente lida, irmão. Ele fala, porque andais ansiosos, né? Pelos problemas do dia a dia. E aí é verdade, irmão. Pensa pra você ver. Se muda alguma coisa, você fica ansioso, nervoso. Somente nervoso. Você tem um problema, você tá nervoso ali. Aí, como é que eu vou fazer? Adianta alguma coisa? Adianta nada. Vai ficar mais estressado, mais nervoso e doente, né? E não resolve. Aí na hora que você está calmo, aí que eu falo pra você que é o fruto do Espírito. Você está controlado, né? Você tem um domínio próprio. Isso não vai me dominar. Você para, reflete, ora a Deus. Daqui uns minutos, horas, dias, sai a solução daquele problema e você vê que não era tanto assim. Você fez uma tempestade num copo d'água, sabe? A coisa não era assim. Deus só estava ali esperando você se acalmar, porque Deus não trabalha na ira da pessoa, né? Porque a pessoa não escuta realmente, né? Quando tá nervosa. Pensa você ver quando você tá nervoso, você não sai falando um monte de abobrinha, né? Aí paga um preço também depois, né? Porque ele não controlou a lingona, velho. Porque daí você falou contra o seu irmão até. O perigo também, né? Porque a gente falar contra alguma coisa que Deus abençoa, né? Esse negócio de a fofoca, por exemplo. Que Deus, ele fala, né? A gente, Deus fez o nosso semelhante à imagem e semelhança de Deus, né? Aí quando a gente fofoca ou fala de uma pessoa, a gente tá falando contra a imagem e semelhança de Deus, né? E Deus abençoa ainda. Olha o perigo, sabe? A gente tem que ter entendimento para isso. E é muito por isso que a gente sofre, né? A gente sofre por causa disso. A gente mesmo pratica essas coisas, esquece de ouvir a palavra de Deus e se firmar nela. Deus abençoe, irmão. Peters, Deus abençoe sua vida. Obrigado, hein? Que Deus é verdade mesmo. Mas eu preciso muito de orações também, irmão. Eu sou igual a vocês. Nós precisamos de orações. Um orando pelos outros, sabe? Deus, ele nos fortalece. É assim, sabe? Quando a gente tem, um orando pelo outro, Deus, ele protege, irmão. E que Deus venha abençoar. E é verdade, irmão, porque quando a gente sai falando a palavra de Deus, o inimigo, ele se levanta mesmo. Só que que a palavra de Deus é para as pessoas, né? É essa palavra. Por isso que eu não entendo, né? Porque se for, todo mundo fala que é uma palavra, tem muita gente que fala que é um mito, né? É um mito. E se é um mito ou um conto de fato, por que ele se preocupa tanto? Não é verdade? Se essa palavra não tem efeito. Só que ela tem, né, irmão? Ela é a palavra verdade. Para aqueles que creem realmente, né? As pessoas que creem realmente, sabe? Ela transforma. Ela cura. Tanto é que as pessoas que creram nele, todas tiveram resposta. Paralíticos andaram, cegos viram, os surdos ouviram, mortos ressuscitaram, sabe? Todos que foram e creram realmente em Cristo, que Ele podia fazer, tiveram as suas respostas, curas, libertação, irmão. Quantas pessoas libertas? E eram várias. É que não coube no livro aqui, né? Na Bíblia não coube, mas tem várias pessoas, né? Todos que creem em Cristo. Não sai vazio.
Deu a palavra de Deus que vai entrar em seu coração, não vai sair vazio, você pode ter certeza. Deus vai trabalhar, vai fazer acontecer na sua vida. O que ele fala assim, ó, não necessitam de médicos que estão doentes, mas sim os que estão enfermos. Ele, viu, as pessoas que não necessitam de Deus, não precisam, né? E Deus não veio para isso mesmo, irmão. A gente pode ficar aí debatendo, tem pessoas que gostam de debater, né? Eu praticamente eu acho que é o meu ponto de vista, né? Eu acho que a gente tem que começar a viver Deus, sabe? Porque crítico. Amém? Que Deus possa. Já terminar a minha live aqui e mais pra frente Deus vai meditando, Deus vai nos falando fazer mais. Amém? Obrigado a todos que estão compartilhando, que estão aqui comigo. Amém? O Peter, Jorge, um monte de gente, irmão. Obrigado realmente. A Flávia aqui. Deus abençoe grandissimamente sua vida, irmão. Obrigado. E vários outros aqui. Que Deus abençoe. Obrigado aí. Vai compartilhando aí, irmão. Essa live, mandamos presente, né? Poder, a plataforma exige, né? Para nós poder alcançar mais visualizações aí. E que o meu canal aí possa ser monetizado aí, para poder alcançar mais vidas ainda, que as vidas sejam de Deus realmente, que elas venham encontrar Cristo. Amém? Obrigado a todos e até uma próxima.